Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Hoje nós vamos abordar a questão da desigualdade das riquezas, que está no capítulo 16, na qual Kardec ele estuda essa questão da diferença, da condição social, das condições materiais entre os indivíduos. Semana passada eu li um artigo de uma revista que mostrava um senador do Brasil, juntamente com um empresário desse ramo de apostas online. Eles haviam viajado agora no período do carnaval, num jato particular, um jato avaliado em 70 milhões de dólares, dos mais luxuosos do mundo dessa categoria, né? E eles saíram com suas famílias de São Paulo e foram para a Tailândia, passar lá algumas semanas de descanso. Então foram um luxo fenomenal por essa viagem, do outro lado do mundo, num jato particular. Chegando lá, também descreveram um pouco o hotel, o barco que eles usaram ali para ficar fazendo seus passeios. A estimativa é que custe 150 mil dólares, ou seja, quase R$1 milhão, né? 800 mil reais, mais ou menos. A semana, o aluguel por semana do barco, só para eles poderem fazer o passeio ali. Passaram ali algumas semanas e, mesma coisa, fizeram a viagem de volta num jato particular, luxo altíssimo e tudo mais. Ou seja, uma viagem dessa, de algumas semanas, ficaria na casa de milhões de reais, né? Ao lado dessa condição dessas pessoas, né, nós temos aqui também no Brasil, muito próximo a elas, pessoas que estão em imensa dificuldade para poder chegar no final do mês e pagar o aluguel das suas casas. Ou seja, existe uma desigualdade financeira, a gente pode chamar de desigualdade social, muito grande ainda no nosso país. Se a gente estudar também isso pelo mundo, existe até um mapa que mostra a diferença de riqueza que existe entre os diversos países do mundo. Nós vamos dizer, por exemplo, que Estados Unidos, o Canadá, a Europa Ocidental, Austrália e Japão são países que têm muita riqueza. Como os países são muito ricos, geram muita riqueza, por consequência, seus habitantes também têm uma condição financeira muito alta e um padrão de vida também muito alto. Na sequência, a gente tem países, por exemplo, Brasil, África do Sul, o norte da Europa, a Grécia, que o país já tem uma condição mediana, mas também ao lado disso, também se encontra ali a pobreza, a dificuldade, como a gente vê no nosso país. Mais abaixo ainda, nós temos países como, por exemplo, os países da América Central, alguns países ali da Ásia também, que tem uma condição social dos seus habitantes um pouco menor que a do Brasil. E, por último, numa condição extremamente difícil do ponto de vista da riqueza do país e da condição de vivência dos seus habitantes, nós vamos ter ali a África. Alguns países da África, principalmente do meio da África, que ficaram muito famosas as campanhas em favor da África Oriental, por exemplo, da Etiópia, alguns países que as pessoas estavam literalmente morrendo de fome. Ou seja, aquelas pessoas, aqueles países, estavam morrendo porque não tinham o que comer. Então, se por um lado nós temos um grupo de pessoas que gasta milhões de reais para fazer uma viagem de um passeio de 2, 3 semanas, nós temos também pessoas que estão morrendo porque não têm o que comer. Então, o Kardec ele está estudando justamente essa diferença. Por que existe isso no nosso globo? Por que existe isso no nosso planeta, né? Uma questão que se há de perguntar é o porquê que isso acontece.
né? A primeira questão é, mas por que isso acontece? Dentro da história da humanidade, já lá no pensamento antigo, existia um conceito que os homens não eram todos iguais. Ou seja, a humanidade, vamos dizer assim, seria dividida em categorias. E isso em diversos países, isso não é exclusivo de uma determinada sociedade, não. Por exemplo, na Grécia, todo mundo era igual, vírgula. Todo mundo que era considerado cidadão ateniense. O que isso quer dizer? Que um estrangeiro não era cidadão, então ele não era igual. Um escravo não era um cidadão, então ele também não era igual. E não tinha direitos, né? Por exemplo, no Império Romano acontecia algo semelhante. Existiam cidadãos romanos que tinham ali alguns direitos. Dentro do próprio Império Romano, dentro do grupamento dos cidadãos romanos, existiam os nobres, por exemplo, senadores, ocupantes dos cargos da república, e os cidadãos mais simples, vamos dizer assim, os cidadãos do povo, vamos dizer assim. E além disso, existiam o que nós chamamos, a palavra dura até hoje, existiam os bárbaros, que seriam os estrangeiros, aquelas pessoas que não eram do Império Romano, e os escravos. Os escravos não eram sequer considerados gente, não eram considerados pessoas. Um escravo, no Império Romano, é um animal que fala, não é uma pessoa. Tanto é que o senhor podia matar, fazer o que quisesse, era uma propriedade do senhor. Então ele podia fazer o que quisesse. É como se ele tivesse um animal, ele faz o que quer do animal. Assim era considerado um escravo. Jesus, né, ele vem e renova totalmente esse conceito. E foi uma quebra de paradigma enorme, porque ele vai dizer que todos nós, e não fala distinção daqui ou dali, que todos nós somos filhos do mesmo Pai. O que era, naquela época, extremamente difícil de entender, inclusive para o próprio povo judeu. Imagine para os povos romanos, Grécia e todos aqueles outros povos que eram contemporâneos ali de Jesus. Mas mesmo entre os judeus, é algo difícil de se entender. Até hoje, para nós, ainda que a gente verbalmente, exteriormente, que nós digamos que todos somos iguais, a gente fala isso, né, exterioriza isso, mas interiormente ainda é muito difícil de entender. A pessoa interiormente talvez não tenha aquele conceito. Vai falar para a alta autoridade da República, um ocupante de um cargo muito importante, que ele é igual a um carroceiro. Tem os mesmos deveres e os mesmos direitos de uma pessoa que vai à rua. Ele pode até dizer que sim, mas na prática cotidiana isso é muito difícil de entender. A pessoa fala, eu tenho direitos porque eu tenho um cargo, né? Então essa diferença entre pessoas começa no entendimento nosso que nós, na verdade, não somos tão iguais assim no nosso entendimento. Tanto que Allan Kardec vai perguntar na questão 806 do Livro dos Espíritos o seguinte: é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Ou seja, ele está questionando aquilo que os gregos afirmavam, né? Que seria uma condição natural da natureza humana, da natureza do cosmos como um todo, que as pessoas são diferentes, então vai ter condições sociais diferentes. Kardec está perguntando, olha, é uma lei da natureza as condições sociais serem tão diferentes, né? E os espíritos respondem magistralmente, não. Não é uma lei da natureza. É obra do homem e não de Deus. Ou seja, as condições tão diferentes, tanto
na nossa sociedade, a diferença entre países, é uma construção humana. Ou seja, são os homens, né, que fazem, que promovem essas diferenças. Alguns pensadores, já no século XVII, colocam algo parecido nesses termos. Eles dizem o seguinte: olha, os homens nascem todos de maneira simples e com pensamento igualitário. Né? Esse é um pensamento existente ali no século XVII. Mas a sociedade os corrompe. O Estado e a sociedade os corrompem. Com o ensinamento da doutrina espírita, a gente sabe que não é exatamente assim. Ou seja, que nós, cada um de nós, temos sim a influência da família, temos a influência da sociedade, aquilo que a gente aprende nos nossos estudos, mas também trazemos conosco os nossos pensamentos, as nossas inclinações, a nossa maneira de pensar, que, lógico, é transformada, ela é modificada ao longo da nossa vida. Mas a gente não nasce, como dizem esses pensadores, tão simples, igualitários assim. Tanto que numa casa de 3, 4 irmãos, cada um vai ter um pensamento diferente, um vai ser mais egoísta, um vai ser mais colaborativo com os outros, cada um vai ter uma maneira de tratar, de viver em sociedade. E por isso que Kardec vai perguntar: algum dia essa desigualdade desaparecerá? Ou seja, essa desigualdade que a gente vê, ela vai acabar? Antes da gente passar a resposta dos espíritos, antecipando até, construindo um raciocínio, vamos lembrar o seguinte: como eu disse, lá há 2000 anos atrás, no Império Romano, um escravo não era gente. Ele é um animal que fala. Na sociedade grega, lá em Atenas, um estrangeiro não tinha direitos, não podia ter bens, não podia ter posses. Um escravo, muito menos, né? Ou seja, passado algum tempo, já depois do cristianismo, já entrando na Idade Média, nós fomos deixando um pouco esse pensamento tão separatista. Já não havia, em tese, a escravidão, ou seja, não havia escravos, mas, porém, não havia escravos, mas havia servos dentro do feudalismo ali, ou seja, aquelas pessoas viviam sob um domínio do senhor feudal. Ou seja, eles não eram escravos, mas estavam submetidos às vontades, às leis, o que determinava o senhor feudal. Então, de 2000 anos atrás para o início da Idade Média, já houve uma evolução, no sentido assim, aquela diferença começou a cair. Chegando agora, por exemplo, ao século passado, o feudalismo, com a transformação da sociedade, revolução industrial, tudo que a sociedade transformou, mudou, ou seja, deixou de existir e já não há mais cabimento desse senhor feudal que domina famílias, que domina toda uma pequena vila que é submetida à sua vontade. Ou seja, já houve ali uma evolução, houve um crescimento nessa diminuição da separação entre pessoas. Então, à medida que o tempo passa, por mais que a gente reconheça que ainda existe muita desigualdade, existe muita diferença entre pessoas, entre países, porém, nós precisamos reconhecer também que essas diferenças vêm diminuindo ao longo do tempo. Isso é feito do quê? Por que está acontecendo isso? Efeito da transformação da sociedade. A doutrina espírita, com a explicação, né, o ensinamento que ela traz da reencarnação, vai nos mostrando que hoje eu sou numa condição social muito inferior, numa outra
eu vou nascer, entre aspas, bem de vida. Ou seja, nós vamos transformando a sociedade. E o homem vai aprendendo, a nossa sociedade vai mudando, vai transformando. E com isso, como a sociedade vai mudando, cada um de nós vai acompanhando também essa evolução. Então, evoluem juntos, tanto a sociedade quanto o indivíduo, a pessoa, individualmente também evolui. Por isso que essa desigualdade ela vem diminuindo, mas ainda há muito trabalho por fazer. E os espíritos então vão responder a pergunta que Kardec fez. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Eternas, somente as leis de Deus o são. Ou seja, como é algo criado pelo homem, essa desigualdade é criada pelo homem, ela tende a desaparecer. Não vês, isso são os espíritos respondendo, não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Como eu disse, ela vai estar diminuindo dia a dia. Desaparecerá quando o homem e o orgulho deixarem de predominar. A diferença social que existe, a diferença de condições de vida existem hoje na Terra, fundamentalmente pelo egoísmo, né, de cada pessoa, que tende a reter para si em detrimento do outro. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro. E isso não depende da posição social. E Kardec pergunta na sequência, a desigualdade das riquezas, essas diferenças, não se originará das faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Ou seja, quer dizer o seguinte, essa diferença que existe na nossa sociedade financeira, ela não é oriunda porque as pessoas também são diferentes. Há pessoas com maior capacidade intelectiva, há pessoas que têm mais disposição para trabalhar, há pessoas que têm uma natural inclinação para fazer negócio, tem talentos que a grande maioria às vezes não tem, não está também na dedicação que a pessoa se propõe ao seu trabalho, que às vezes a grande maioria não tem, não vem disso. Kardec está perguntando isso, né? Então as pessoas são diferentes, têm comportamentos diferentes, têm virtudes diferentes, a diferença social então não vai vir, não é resultado disso? E os espíritos respondem, sim e não. Ou seja, tem as duas situações. Da velhacaria e do roubo, que dizes? Então vamos pegar um exemplo. Vamos imaginar um jovem que com bastante sacrifício, luta, trabalho, ele vai lá e se forma, consegue se formar em medicina. E é um médico batalhador, atento, estuda bastante, procura se desenvolver, cresce cada dia mais na profissão, aquele entusiasta mesmo do seu trabalho, e com isso ele vai adquirindo maior posição dentro da medicina. E também, resultado disso, ele vai tendo mais entrada financeira, ele vai recebendo cada vez mais. Por quê? Porque ele se tornou um grande médico. Ele fez mal para alguém, ele passou alguém para trás, ele cometeu algum tipo de crime, ele foi leviano. Não. Tudo que ele recebeu nessa circunstância aí foi honesto. É o resultado do esforço dele. Então, por isso, em alguns casos, sim, essa posição que ele conseguiu, esse bem-estar social que ele conseguiu, é o resultado das suas ações, da sua forma de trabalhar, ou seja, do seu esforço. Isso é um lado que os espíritos estão colocando. Mas e aquelas pessoas
que recebem o dinheiro explorando, às vezes, os funcionários necessitados, passando os outros para trás. Aquele, por exemplo, na divisão de uma herança ali, um irmão passa os outros para trás para ficar com a maior e melhor parte. Aquelas pessoas que na corrupção, no roubo, ou seja, que adquirem tudo que adquirem, às vezes, e muitas vezes, verdadeiras fortunas. Pessoas ficam milionárias ou bilionárias, né? Através do quê? O que ele chama de velhacaria e roubo, ou seja, ele recebe isso através da desonestidade. Então, acontecem as duas situações. O que a doutrina espírita coloca com muita, mas muita clareza, vai dizer o seguinte: nada na Terra fica impune. Às vezes, aquela pessoa que foi desonesta, que auferiu o dinheiro de maneira muito escusa, né, passando às vezes um irmão para trás, ou através de uma corrupção, ou através daquilo, pode ser que ninguém saiba. Ele consiga fazer aquilo na maior discrição possível e ninguém fique sabendo. Porém, Deus sabe. E Ele mesmo, a sua consciência sabe. Os seus amigos do plano espiritual, aquelas pessoas que o querem bem do plano espiritual, também sabem. Então, muitas vezes, a gente vê em algumas obras espíritas, essas pessoas acordando no mundo espiritual após a desencarnação e faceando os próprios erros. E aí ele toma ciência, né? Fala, meu Deus, o que eu fiz? Né? Desperdicei a minha vida, desperdicei os recursos, prejudiquei muita gente. Muitas vezes a pessoa está na vida material aqui fazendo tudo isso sem a atenção que ele está prejudicando muita gente. Né? Ele está fazendo mal às pessoas. Quando ele chega no mundo espiritual, toma consciência disso. Então, essa desigualdade das riquezas, também, quando ela é oriunda do mal proceder, da pessoa que age mal durante a vida, ou seja, algo que vai ficar gravado na consciência dele, não é algo impune dentro das leis do universo. Não que vai vir um castigo vindo de Deus. Não. É a própria pessoa que, sua consciência, que vai acusar esses erros. Assim acontece com a nosso proceder em todos os ramos da nossa vida. Né? A nossa consciência vai gravando o quanto e o que a gente vai realizando durante a vida, tanto para o bem quanto para o mal. E a doutrina espírita nos coloca também que tanta posição social difícil, a pessoa passa dificuldade financeira, está ali lutando para a sua sobrevivência, quanto a opulência, são duas provas difíceis. A gente acha que a vida daquele que está passando pela facilidade material é uma vida simples e fácil, pela ótica material. Entretanto, pela ótica espiritual, às vezes está sendo uma vida mais difícil, porque a pessoa está perdendo oportunidades, ela está adquirindo novos débitos, ela está criando para si embaraços que a pessoa que está lá na vida material, difícil, lutando, naquela luta constante pela sobrevivência, e pela condição que ele está vivendo, essa condição de luta está melhorando a sua condição material. Mas a doutrina espírita também nos ensina que não é assim. Não, então se a pessoa está numa condição material difícil, deixa ela, porque assim vai ser bom para ela. Absolutamente. O que diz é que todos nós temos que fazer a nossa parte para um mundo melhor. Temos que fazer a nossa parte para uma sociedade melhor, para as pessoas que estão à nossa volta tenham uma vida melhor. Como? Fazendo aquilo que está ao nosso alcance. Cada um de nós tem um grau de possibilidade. E às vezes ajudar uma pessoa, ou
é ter um trabalho, desenvolver uma condição que outras pessoas possam trabalhar, oferecer algum tipo de ensinamento, ou seja, oferecer alguma coisa que a gente tenha condição, seja qual for. Nós podemos ser a pessoa, do ponto de vista social, mais simples possível ou a mais graduada. Qualquer que seja a nossa posição, a gente algo pode fazer. E ter sempre essa consciência que nós fazemos a parte de uma grande família. A humanidade é uma grande família nossa. E nós somos convidados a doar a nossa parte. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado.